capítulo 12 do livro de Gênesis. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Depois vamos lá para o capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Capítulo 22, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Fique ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Até aqui. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós o amamos e sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que não há outro além de Ti. Sabemos que Jesus, o Seu Filho, é o nosso Senhor e que o Espírito Santo, o nosso Consolador, fala conosco. Portanto, pedimos, Senhor, que o Senhor fale comigo e fale com o seu povo, que possamos sair daqui hoje alimentados, ó Pai querido, mais uma vez pelo pão da presença e pela palavra viva do Senhor, e que ela seja a nossa segurança, não só para hoje, mas para todos os dias, sabendo que em Ti, ó Pai querido, nós somos mais que vencedores, por causa da Sua palavra e da Sua vida. Te exaltamos, Jesus, Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso e Espírito Santo do Senhor. Fale conosco. Amém e amém. Bom, irmãos, nós estamos diante de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? É a história que dá origem ao povo judeu, é a história que dá origem à nação de Israel, começando ali em Abrão, que depois se torna Abraão. E nós vemos nesse encontro com Deus e Abrão. Eu vou falar só Abraão, porque eu vou ficar me confundindo aqui e os irmãos sabem quem é a pessoa.
nesse encontro de Deus com Abraão, nós vemos ali o Senhor aparecendo a ele num momento que muito provavelmente Abraão já estava numa fase de luto por causa do seu pai. Já estava ali numa fase onde Deus encontra-se com Abraão e fala assim: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Nós vemos a história sendo iniciada falando que o seu irmão morreu, ali que as partes da sua família morreram, e nós vemos ali Deus o chamando: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. E se nós nos colocássemos no lugar de Abraão e ouvíssemos alguém, né, falar conosco: olha, agora é para você sair da sua casa. Talvez você esteja vivendo um momento de dor e tristeza, é para você sair da sua casa, sair da sua terra e vai para um lugar que você nem conhece, mas que eu vou mostrando para você no caminho. Qual seria a nossa resposta? Porque Abraão, ele vivia ali na terra de... não vou falar besteira aqui, vamos lá. É a terra de Ur, eu acho, terra dos cananeus ali, né? E vivia naquela terra, e ele ia para um lugar que não era a sua pátria, que não era onde estava a sua família, não era onde ele tinha toda a segurança, que tinha ali as suas criações de gados. Ele ia ter que viver numa terra onde ele seria nômade, não teria paradeiro. E se Deus chegasse para nós nos dias de hoje e falasse: olha, você encontrou um lugar onde você está estabilizado, onde você tem segurança, aonde o seu rebanho você consegue controlar, não tem inimigos que o cerquem porque todos os conhecem e sabem quem você é, o que você diria? Eu vou deixar a estabilidade e a segurança? E nós vemos na história de Abraão, ele apenas ouvindo uma voz que ele não tinha escutado ainda e dizendo: eu vou. Agora, isso eu falei na situação de Abraão. Lembra do dia em que Jesus lhe foi apresentado? Lembra no dia em que você conheceu Jesus pela primeira vez? Talvez por causa de alguém que evangelizou, talvez por causa de uma pregação que falou ao seu coração, e ali naquele momento você sem reservas disse: eu entrego a minha vida. Agora lembre naquele dia e olhe para suas escolhas até os dias de hoje. Quantas vezes você continuou andando segundo a direção de Deus? E quantas vezes você pensou: eu vou ficar aqui, que aqui está mais tranquilo e está sossegado? Porque a chamada de Deus, Ele nos chama para vivermos sendo dependentes dele. E nós vamos ver aqui Abraão saindo da terra dele, saindo da parentela, mas levando consigo um sobrinho. Nós sabemos que na história de Abraão ele não tinha herdeiro, e sabemos que na história de Ló, que ele não tinha pai. O sobrinho via no tio um pai, e o tio via no sobrinho um filho. E daí eles andam fazem uma jornada longa, até chegar um dia que há uma divisão entre eles por causa dos seus bens. E daí nós conhecemos a história. Ló olha para as campinas verdejantes e Abraão, muito sábio, falou: pode escolher. E daí Ló olhou para aquelas campinas verdejantes e desejou as campinas verdejantes, e sobrou para Abraão o deserto. E no deserto, Abraão multiplicou o seu rebanho. No deserto, Abraão continuou sendo abençoado. No deserto, Deus continuou guardando a vida dele. Enquanto Ló, que parecia que estava indo para um lugar estável e seguro, aonde poderia levar o seu rebanho para pastar com tranquilidade, foi levado por... Agora eu não lembro, é 5 reis, né? Ele é levado por 5 reis e vira escravo, fica aprisionado. Porque na nossa jornada, nós temos que olhar para aquele que nos chamou. Na nossa jornada, não importa qual seja o tipo de terreno que nós estamos andando, porque Davi vai dizer no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Não importa qual seja o terreno,
se parece que não vai ter água nos próximos passos. O Senhor é o Deus que dá água aos seus filhos. Nós podemos ver isso na história de Isaac. Isaac estava num lugar aonde não, que é o filho dele, que não tinha pó, que não tinha água. Cavavam-se poços aquelas nações ali onde ele estava e não conseguiam tirar água. Isaac ia lá e cavava e Deus fazia brotar água. E daí vinha aqueles povos e entulhavam os poços. Isaac cavava um outro poço e Deus fazia brotar água. Em lugares estéreis, sem vida, quando nós andamos com Deus, Ele gera vida. Você não foi chamado para viver num caminho de esterilidade sem ver Deus produzir a vida. Você vai passar por momentos onde parece que nada dá certo, mas o Senhor, em dado momento, Ele irá gerar vida. É porque as nossas expectativas não podem estar no caminho aonde nós não conseguimos enxergar nada além de deserto. A nossa expectativa tem que estar naquele que nos leva para esse caminho. Se a nação de Israel, que é descendência de Abraão, tivesse olhado para o deserto e falando assim: eu confio na palavra daquele que me tirou do Egito, eles teriam chegado à terra prometida. Após uns 2 anos de caminhada, teria adentrado na terra prometida, como Jacó disse e como Caleb disse: o nosso Deus está conosco, mesmo que eles pareçam gigantes e nós como formigas, o nosso Deus, Ele nos fará vencer essa nação. Se toda aquela nação tivesse olhado para o Senhor que os convocou a andar no deserto, de vez de olhar para o deserto, teriam alcançado a terra prometida naquele momento, cerca de 2 anos após sair do Egito. Se eu e você olharmos para o deserto e olharmos o nosso Senhor transformando esse deserto em lugar de esterilidade, em lugar de vida, nós vamos viver uma vida abundante no Senhor. Então Abraão, ele saiu com uma palavra, saiu com uma ordem e continuou a sua jornada. E do capítulo 12 até o capítulo 22 em que eu li, tem mais ou menos aproximado 45 anos de caminhada, 45 anos de jornada. E nós caminhando aí, né? Dificilmente nós chegamos a 100 anos, quem dirá 140, que foi que Abraão morreu. E estamos reclamando, às vezes, de uma jornada que começou mês passado em nossas vidas. Estamos murmurando, talvez, de uma jornada que começou essa semana em nossas vidas, de uma jornada que começou há 1 ano. Em vez de olharmos para essa jornada e olharmos o Senhor nos sustentando dia após dia. E no capítulo 22, Abraão vive a promessa a qual Deus tinha dado a ele. Você vai ver no capítulo 12, daí nos capítulos à frente, Deus promete a Abraão um herdeiro. Abraão já estava conformado. Olha, não tem mais Ló para que eu possa passar a minha possessão. Vou ser obrigado a passar a minha possessão para o meu servo. Acho que é Eliezer o nome dele, não me recordo bem ao certo. Eu vou ser obrigado a passar a minha possessão para ele. Tudo que eu tenho vai ser do meu servo, porque eu não tenho para quem deixar. E Deus promete um herdeiro, que nós conhecemos e falamos que é o filho da promessa, que é Isaque. Nós conhecemos a história de Abraão. Sara dá a sua escrava para que ele tenha um filho chamado Ismael. Mas Deus, quando prometeu a Abraão, Ele prometeu que de Sara viria o filho da promessa. E Sara era estéril. Assim como alguns caminhos em que Abraão passou, Sara também era estéril e carregava sobre ela, como um estigma, que as pessoas olhavam: ela não pode dar filho ao seu marido. E uma vez, quando Deus prometeu filho ao seu marido, Abraão sorriu: eu já estou velho, Senhor, não vou ter filho. Depois Deus promete a segunda vez, recorda aquela promessa para Abraão e fala assim: você vai ter filho. E daí Sara ri, e daí o Senhor já declara: o nome desse menino vai ser riso, vai ser Isaque. E Abraão vive a sua vida
em sua jornada, ouvindo a voz de Deus, e o Senhor o chama de profeta. Até que no capítulo anterior ali, ele se encontra com um rei, e não vai ser a primeira vez que ele faz isso. Um homem que saiu ouvindo a voz de Deus, quando se achega numa terra estrangeira, tem medo da sua própria vida, e por causa de ter medo da sua própria vida, ele mente, e nós conhecemos a história, com o rei do Egito, acho que é o rei do Egito, e com Abimeleque. Abraão, ele chega na terra e fala assim para Sara: Sara, quando a gente chegar lá, você vai dizer que você é minha irmã, porque aquele povo, eu não conheço os costumes deles, mas sei que eles não seguem a Deus, e eles vão querer me matar por causa de você. E daí Abraão chega nessas terras, e seria um momento em que ele deveria chegar ali confiando no Senhor, igual ele confiou em toda a jornada, por temer a sua própria vida. Ele disse: diga para eles que você é minha irmã. E daí nós conhecemos a história em que aquele homem toma Sara por esposa, e na noite o Senhor vem a ele em sonho e o incomoda, dizendo: a mulher que você está, ela é casada. Quais são os temores na sua vida que o fazem tomar a frente de um Deus que já estava cuidando de tudo enquanto você está caminhando? O que te faz temer tanto que, em vez de você colocar a sua confiança em Deus, você busca recursos próprios e a sua própria sabedoria para receber livramento? É o trabalho? É a família? É o dinheiro? É a saúde? Quais meios você fala assim: agora tem que tirar da mão de Deus e tem que colocar nas minhas mãos para que eu tenha controle, para que eu possa gerir, para que eu possa governar? Porque você vai ver em toda a história de Abraão, toda vez que ele falhou em ouvir a voz de Deus, foi por temer a sua própria vida. Irmãos, cristãos não são mais donos de si mesmos. Filhos de Deus já não são mais donos de si mesmos. Pertence ao seu Senhor e Salvador. Pertence ao seu Deus e o seu Pai. Confiam na voz do seu Pai. Fazem a vontade do seu Pai. Não se desviam da vontade do seu Pai. Ouvem o que o Senhor ordenou e cumpre à risca. E quando você houve algum momento em que eu e você colocamos a nossa vida em primeiro lugar, em vez de ouvir a vontade de Deus e seguir para o lugar que Ele nos mostrou? Porque se Abraão chegou até aquele momento, até este local, que é Gerar, Deus estava com ele. Quando ele entrasse ali, Deus estaria com ele. Até o momento mais difícil da sua vida, que você caminhou até ali, Deus está com você. Quando você chegar no lugar e falar assim: esse ponto é culminante, Deus continua com você. Deus é um Deus que não nos desampara. Então o Senhor ali ainda fala para aquele homem: olha, vai, se corrige com Abraão, porque ele é profeta, devolve a sua esposa. E depois daquele momento, Abraão, ele gera o filho chamado Isaque. E você vai ver um hiato na vida de Abraão depois disso. Ele gera Isaque, ele manda Ismael embora, e daí você não ouve mais histórias sobre Abraão, de como foi a jornada dele no deserto. Você só vai ouvir num momento, no capítulo 22, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu fui pesquisar lá, alguns dizem que foi em torno de 25 anos, aqui de história de Abraão, que nós não temos escrito aqui no livro. Alguns dizem que talvez Isaac era mais novo, mas a ponto de poder carregar a lenha para a oferta. Mas vamos dizer que foi um período aí de 12 anos. São 12 anos de história de Abraão que nós não temos aqui no livro de Gênesis. Porque foi um período que ele olhou para o seu filho e olhou para Deus, e começou talvez a sua prioridade ficar dividida. Hoje eu tenho um filho, eu tenho algo que Deus me prometeu, e eu tenho o Senhor, e ficou dividida. E daí Deus pôs à prova o coração de Abraão, para ver quem estava no centro do seu coração.
A primeira coisa que Deus faz conosco, aqui no capítulo 22, versículo 3, ele vai dizer assim, ó: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento e levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e depois de cortar a lenha, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. A primeira coisa que Deus faz conosco é nos dar direção. Quando você tem um encontro com Jesus e quando você entregou o seu coração a Ele, Ele começa a te dar uma direção. E essa direção nós podemos encontrar no livro de João, capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus: eu sou o caminho. Deus nos deu uma direção, e a nossa direção, a nossa jornada aponta para andar com Cristo, para fazer a sua vontade, para ser obedientes. E nessa direção Abraão obedeceu, saiu ali do lugar onde ele estava com seu filho Isaque, levou 2 servos, levou o jumento e foi rumo a Moriá, que foi o lugar aonde o Senhor mandou ele ir. E nós, quando encontramos o Senhor Jesus, nós fomos rumo à sua presença, que é o lugar aonde Ele nos convidou para ir, para que pudéssemos ter segurança. E essa vida, e esse caminho, essa jornada qual Ele indica, só é possível seguir através de obediência em ouvir a sua voz. E quando nós andamos nesse caminho, nós vamos nos aperfeiçoando de tal forma, que o apóstolo fala assim, né, que nós vamos nos aperfeiçoando de glória em glória, de degrau a degrau. Nós vamos nos aproximando e nos assemelhando à presença de Jesus. Quando as pessoas nos olharem na rua, elas vão assim: olha, você está diferente, porque já começamos a nos tornar semelhante a Jesus. A carreira do cristão é ir para o lugar a qual Deus nos chamou para ir, que é para a presença dEle, e sermos semelhantes a Ele. Você foi chamado para ser semelhante ao seu irmão mais velho, Jesus. Você foi indicado para um caminho, aonde cada passo que você dá, você anda em obediência, você vai se tornando semelhante a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas antes Ele obedeceu até a morte de cruz. Ouvimos o caminho, ouvimos falar do caminho, siga o caminho da presença do Senhor. E depois, Abraão saiu, seguiu a marcha. No versículo 5 vai dizer assim: e disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, e voltaremos. Conhecemos a Jesus, conhecemos o caminho, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. A adoração tem que fazer parte da vida do cristão, dos filhos de Deus, daqueles que são chamados para viver com Ele, daqueles que ouviram a sua voz e declararam: eu o aceito. Quais são os momentos de adoração que você tem reservado a Deus? Esses dias da semana, indo para o serviço, né, eu vou ali falando comigo mesmo enquanto estou pilotando a moto, e comecei a lembrar dessa passagem da Bíblia, e comecei a olhar assim: como sair de um lugar onde eu estava ali provavelmente tranquilo, e ir para um lugar onde Deus mandou, e obedecê-lo, e depois de obedecê-lo, aprender que eu devo adorá-lo, e saber como Ele deseja ser adorado. Como eu faço isso? E daí a resposta vem através da palavra de Deus. Salomão, ele vai dizer em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Uma vida de adoração ao Senhor tem a ver com coração entregue na presença dEle, um coração que olha para o seu Senhor, não importa quais sejam as circunstâncias, libera louvores, entende que Ele é exaltado acima dos céus, como nós cantamos hoje, e vai andando pelo meio do deserto, e vai vendo tudo estéril ao seu redor, e de vez de falar assim: se antes tivéssemos deixado a viver no Egito, lá nós comíamos, nós bebíamos, e começa a olhar para o deserto, e glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, da mesma forma que Miriam fez quando eles passaram por entre o Mar Vermelho. E nós adoramos e reconhecemos a grandeza do Senhor, e ela pegou seus tamborins,
Quais são os momentos de adoração na sua vida em que você consegue extravasar a sua alegria por causa das ações de Deus na sua vida, por causa da vida de Deus na sua vida, porque você o reconhece como Senhor e o sente em suas orações e o sente na leitura da Bíblia e o vive com Ele na sua jornada de oração? Quantos risos de louvor e adoração saíram dos seus lábios? Quantas canções saíram dos seus lábios? Quantas palavras de adoração saíram dos seus lábios? Quantas vezes você, além de um coração derramado na presença do Senhor, a sua boca conseguiu dizer: eu me rendo diante do Senhor, eu me rendo diante da sua presença, não existe nada que eu queira mais além de ti, e eu disponho de tudo o que eu tenho, daquilo que eu acho mais precioso, para dizer que o Senhor é dono dela, e ela não me importa o que é mais precioso, o que me importa é a sua presença. Porque Abraão, ele estava saindo ali do lugar onde ele estava ali com a sua esposa, estava indo para Moriá e falando assim: eu estou levando o meu filho, eu estou levando ele para entregar ao Senhor, e não importa se isso é o melhor que já conquistei em todos esses anos de vida, eu devolvo para o Senhor, eu adoro ao Senhor, eu entrego a vida dele, porque eu reconheço que o Senhor é melhor. Hoje nós cantamos aqui, né, que o valor de Cristo é maior, então eu vejo que o valor do Senhor é maior do que tudo aquilo que eu conquistei e que achei mais importante na minha vida. Jesus, o nosso Senhor, Ele é maior do que tudo que conquistamos até aqui. E qual é o nível de entrega da minha vida e da sua vida para alguém que é maior do que tudo que já conquistamos? Bens não pagam o valor de Jesus. Família não paga o valor de Jesus. Apóstolo Pedro vai dizer assim: e nós, Senhor, nós deixamos tudo por amor do seu nome, porque Ele era mais precioso. Irmãos, vá para o lugar que Deus mandou você ir, e entenda que Ele é mais precioso do que tudo que Ele está pedindo de você, para que você o reconheça como o mais precioso. Deus pediu aquilo que todo mundo olhava, era a alegria de Abraão, era o riso de Sara, era o riso de Abraão. O que ele fazia tudo eles usavam como contemplação. Olha como esse menino está crescendo, olha, fruto da minha velhice, fruto da sua velhice, olha como ele está forte, olha como ele está se destacando aqui no meio dos filhos dos servos. E Deus pede isso, que era o melhor que ele possuía. Como você está, se Deus pedir o melhor que você tem? Como será a disposição do seu coração? Eu espero que a minha atitude e a sua atitude seja: eu vou adorar ao Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou avante segundo a sua palavra. Depois, no versículo 12, vamos ler lá. Calma aí, versículo 12? Não, um pouco antes. Aqui. Versículo 7. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Hoje é dia dos pais, e daí esse pai aqui está levando um filho para entregar a Deus. O que você pode notar é que Abraão, na sua jornada até aqui com Isaque, ele construiu altares, e Isaque viu o seu pai construindo altares e dando ofertas ao Senhor. Porque ele calculou tudo ali, ó. Tem lenha, tem fogo, ele vai levantar um altar, mas cadê o cordeiro? É sinal de que esse pai chamado Abraão educou Isaque dizendo assim: olha, um dia eu saí de uma terra, na terra onde eu vivi ali por muitos anos com o seu avô, com os meus irmãos, e eu ouvi uma voz que me chamou para caminhar no deserto, que me chamou para vagar por terras onde eu não conhecia, mas que Ele daria a mim. Essa é a promessa que Ele deu.
e onde eu pusesse a planta dos meus pés seria abençoado. E eu comecei a construir altares a essa voz, a esse Deus, a esse Senhor. E você vai começar a andar comigo e vai ver que eu cultuo esse Deus, que Ele é o Deus da minha vida, que nele eu encontro salvação, que nele é a minha segurança. E eu celebro a Ele com altares. Vocês que são pais, vocês que são mães, os seus filhos têm que conhecer quem é o Deus que você serve. Os seus filhos devem conhecer o Deus da vida de vocês. Eles têm que saber quais são os altares que vocês têm levantado. Quantas vezes você tem levantado o altar de leitura da Bíblia na sua casa com a sua família, para que seus filhos entendam que eles vão crescer lendo a Bíblia e conhecendo o Deus da Bíblia. E você fala, o Deus que escreveu esse livro, que mandou escrever esse livro, é o Deus que eu e a sua mãe segue. Os seus filhos têm que ver os pais orando ao Senhor. Fala assim, olha, pai, eu vejo você ali no quarto fazendo algo, conversando com você mesmo. Fala, não, meu filho, eu estou conversando com um Deus Todo-Poderoso. Eu estou conversando com o meu Senhor. Vem aqui que nós vamos conversar com Ele. Nós, como essa geração que tem pais e filhos, nós precisamos que os nossos filhos cresçam com os valores certos de homens e mulheres que dependem de Deus, que são guiados por Deus, que são trazidos por Deus e que vão anunciar à próxima geração, a sua geração, dizendo: este é o caminho que eu sigo e que eu vivo. Eu encontrei o meu tesouro e ele se chama Jesus, e a ele eu adoro, a ele eu exalto com todo o meu coração. E Abraão cumpriu isso. Ele ensinou seu filho Isaque, porque você vê ali que ele sabia todo o ritual. E eu e você, nesse tempo, temos que ensinar aos nossos filhos sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor. O seu filho não vai poder crescer sem saber quem é Jesus. O seu filho não vai poder crescer sem saber qual foi a graça que te alcançou. O seu filho não vai poder crescer sem saber que você celebra Ele, ao seu Deus, com louvores. O seu filho não vai poder crescer sem saber que você entregou um coração a um Senhor e não está disposto a trocar esse Deus por nada neste mundo. Porque só assim ele vai continuar seguindo a jornada com você, com as brasas nas mãos, com o cutelo nas mãos e com a lenha sobre os ombros, dizendo: vamos, Pai, vamos adorar ao Senhor. E no versículo 12, não, perdão, eu estou cismado com ele. No versículo 9 vai dizer assim, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Como eu disse, ou Isaque tinha próximo de 20, 25 anos, ou já tinha ali mais de 10 anos, de 12, para carregar a lenha. E você não vê aqui Isaque se debatendo, falando: não vai me amarrar. Ele viu toda a situação e ele viu que ali ele estava sendo, em algum momento, levado para ser ofertado. E Abraão ouviu a voz de Deus. Você já pegou o melhor que você já recebeu de Deus e dedicou a Deus? Você já pegou aquilo que você encontrou de mais precioso neste mundo, que foi uma bênção de Deus, e falou: isso pertence ao Senhor? Eu sempre lembro, onde eu frequentava uma igreja quando era criança, em que eu não era membro, como eu disse várias vezes, eu ia com os meus tios para essa igreja. E eu me recordo de um casal, que eles tinham, os dois, cada um tinha o seu carro. E ali, sendo que cada um tinha o seu carro, eles diziam assim para todo mundo: os nossos carros é para servir a igreja. E cada um deles saíam das suas casas, que era no centro da cidade, e ia até esse bairro onde ficava a igreja. Era para servir a igreja, mas eles nunca ofereceram carona para ninguém. Eles iam cada um com um carro,
As pessoas voltavam a pé para suas casas e eles não davam carona para ninguém. Mas eles diziam que era para aquele fim. Eu lembro de quantas vezes eu vi ali minha tia, a família da minha tia era grande, né? Comigo já aumentava e às vezes tinha mais primos lá também. E quantas vezes eles andavam ali por cerca de 6 quilômetros com sol, com chuva, e nunca lhes foi oferecido carona por estes. Às vezes nós conquistamos alguns bens em nossas vidas e nós colocamos à frente do Senhor. Daí comprou o carro, né? Como eu falando dessas pessoas, mas falando agora de outras coisas. A pessoa compra o carro e fala assim: olha, esse carro é para ir para a casa de Deus, esse carro é para servir ao Senhor, esse carro é para sair da minha casa, me deslocar e servir a Deus em todos os aspectos. E daí a pessoa pega o carro num domingo, pega a rodovia e para no shopping. O melhor presente que ela teve na vida foi aquele carro, e para no shopping. Alguns falam assim: meu sonho é ter uma casa na praia. Daí compra a casa na praia, descobre que só nos finais de semana pode ir para a praia. Daí ele tem a opção de vir para a casa de Deus. Ele fala: vou para a praia, porque Deus deu aquela casa para que eu pudesse aproveitar. E daí aquilo lá, que era para ser uma bênção na vida dele, se torna algo que o tira da presença de Deus. E daí em algum momento Deus vai falar assim para ele: me devolve a casa, me devolve o carro, me devolve. E qual será a resposta? Porque o altar do nosso coração não é para as coisas que conquistamos neste mundo. Porque a Bíblia vai dizer assim através de Jesus: juntem tesouros nos céus, onde junte tesouros no céu, onde a ferrugem não consuma, a traça não consuma e a ferrugem não consuma. As coisas valiosas das nossas vidas não são as que estão aqui na terra. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, vai dizer assim: olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nenhum prazer que você possa ter neste mundo pode se comparar ao prazer da presença de Jesus. E talvez, se alguma coisa esteja ocupando este lugar, Deus vai pedir para você. Ele vai pôr à prova os nossos corações. E Abraão foi lá, com o coração provavelmente muito quebrantado, né? Porque Deus estava pedindo aquilo que ele ouviu como promessa e estava caminhando para falar assim: vou entregar a minha promessa. E daí ele prepara o cutelo, levanta, e o anjo do Senhor, na sua Bíblia está com A maiúsculo aí, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, ele diz: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Não negue ao Senhor o seu melhor. Não negue ao Senhor o seu melhor. Quando vir louvar ao Senhor, ministério de louvor, não negue ao Senhor o seu melhor. Quando eu vir pregar, o pastor vir pregar, não vamos negar o nosso melhor. Você, quando vir aqui celebrar ao Senhor, não negue o seu melhor. Quando você estiver no seu trabalho, não negue o seu melhor. Quando você estiver ensinando seus filhos, não negue o seu melhor. E o seu melhor é Cristo Jesus. Ele é o nosso melhor. Então oferte a sua vida para Ele, oferte seu coração para Ele, oferte o que você tem de precioso para Ele, porque tudo aquilo que nós temos de melhor nesse mundo não há de se comparar à presença do nosso Deus, porque o valor dele é muito precioso. Nós não fomos comprados
por dinheiro, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E agora, se você olhar dessa história de um pai que tem que entregar o seu filho no altar, a história nos mostra, e Cristo Jesus nos revela, porque Ele vive em nós, que um dia um pai decidiu entregar o seu filho no lugar de alguém, e essa pessoa era eu e você. No livro aqui de Gênesis capítulo 22, no versículo 27, não, 27, perdão, deixa eu ver aqui, no versículo 8 vai dizer assim, no versículo 7 ele vai perguntar, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No versículo 8 ele responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Depois que o anjo bradou, o anjo do Senhor bradou, o nosso Senhor bradou do alto dos céus, Abraão encontrou um cordeiro, um carneiro, e ofertou ao Senhor. Mas no livro de 2 Coríntios ou 1 Coríntios, agora não me recordo, no capítulo 5, no versículo 22, vai dizer assim, que aquele que não se fez, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E houve um momento na história em que nasceu o Filho de Deus, e o Filho de Deus entregou o seu, e o Deus Todo-Poderoso entregou o seu Filho como sacrifício no nosso lugar. O carneiro que substituiu Isaque representa o cordeiro que substituiu eu e você. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi substituição no nosso lugar. Deus enviou o seu melhor, o mais precioso, o seu Filho Jesus, para que eu e você pudéssemos olhar para Ele que morreu na cruz e ressuscitou e vive com o nosso Senhor, e dizer, eu aceito o seu sacrifício, eu creio na sua morte e na sua ressurreição, e eu sei que tudo isso foi no meu lugar, e nos comportarmos como ali, pessoas humildes diante da presença do Senhor, reconhecendo, o Senhor se fez pecado por mim, o Senhor levou a sua maldição por mim, o Senhor tomou o lugar, o meu lugar, para que eu pudesse me assentar ao seu lado como filho de Deus, para que pudesse ser religada a minha vida, a tua vida. Deus entregou o seu melhor, para que pudéssemos viver com Ele. No monte do Senhor, o Senhor proverá. E o Senhor proveu para mim e para você. Neste dia, há cerca de 2000 anos atrás, Ele proveu um cordeiro, que a palavra do Senhor vai dizer, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, na sua jornada, olhe para ela agora, de onde Deus te tirou, de onde Deus te chamou, em qual momento você estava em estágio da sua vida, e ande diante do Senhor, e quando lhe cobrarem talvez aquilo que você tenha de mais precioso, que talvez até aquele momento era a própria vida, você possa dizer, eu vou continuar olhando para o meu Senhor, porque Ele me sustenta, porque um dia, Ele olhou para mim, e enviou o seu Filho, para que eu pudesse ser salvo, e não mais temesse o dia de amanhã. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 18 e 19, vai dizer que Abraão, ele cria que o Deus que mandou ofertar no altar, seria o Deus que poderia ressuscitar o seu filho. E Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele creu. Irmãos, não importa qual seja a situação, o nosso Deus, Ele pode trazer a vida, porque foi isso que Cristo fez por nós
naquela cruz. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, do império da morte, para viver a vida do seu Filho e viver o seu poder. Então, não saia como quem não tem direção na sua jornada. Olhe para o alto, onde Cristo vive. Busque as coisas lá do alto. Olhe para o seu Senhor e Salvador, dia após dia. E mesmo que os caminhos pareçam estéreis, é nesses lugares em que Deus vai abrir poços para saciar a sua sede. É nesse lugar que Deus vai trazer palmeiras para que você possa se refrescar na sombra. É nesse lugar de esterilidade que a sua manada ela vai crescer. É nesse lugar de esterilidade que todos julgavam impossível você ser abençoado, e Deus irá te abençoar. E existia uma promessa sobre Abraão, que onde ele colocasse, as pessoas em que ele abençoasse seriam abençoados. E isso está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqueles a quem nós abençoarmos vai ser abençoado. E a maior bênção que eu e você podemos dar é carregar conosco aquele que é mais precioso, que é Cristo Jesus, que transforma não somente as nossas vidas, mas deseja transformar aqueles a quem nós conhecemos. Então, na sua jornada, anuncie aos seus filhos quem é o Deus da sua vida. Na sua jornada, anuncie aos seus parentes quem é o Deus da sua vida. Na sua jornada, anuncie aos seus amigos quem é o Deus da sua vida. Anuncie ao perdido quem é o Deus da sua vida. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos substituiu da nossa condenação, Ele também se substituiu àqueles a quem você conhece. Ele é o Senhor da vida. No monte do Senhor, o Senhor proverá. E Ele proveu o Cordeiro para as nossas vidas.